Jericó tem 11 mil anos de história. Ela tornou-se famosa no Antigo Testamento por um episódio. Lembram-se de Moisés? Você já ouviu falar de Moisés? Onde é que Moisés vivia? No Egito. Lembram-se que Moisés teve lá o perrengue dele, a briga dele com o faraó. Para quê? Para libertar os judeus do Egito. Não é isso? Lembram-se que ele então põe as pragas lá do Egito, morre os filhos primogênitos, depois tem a praga do gafanhoto, o rio de sangue. Teve um monte de praga. E eles saíram do Egito. Abriu o Mar Morto. Lembra-se? Quem que abriu o Mar Morto? Moisés, com todos os egípcios. Quanto tempo eles gastam no deserto? Lembre-se, o Egito faz divisa com que país? Israel. Estou falando sobre Israel. Então ele faz divisa. E eles então gastaram quantos anos no deserto? Quem é que sabe? Vamos ver quem responde aqui no Instagram. Vê se tem alguém aí no YouTube, Marcelo, que responde no YouTube, no Facebook. Quantos anos o povo caminhou no deserto para fazer o trajeto do Egito a Israel? Quantos anos eles gastaram? Vou responder. Alá, Cíntia Malzoni, 40 anos, parabéns, Cíntia, acertou. Maria Cecília Liciane Gomes, 40 anos. É isso mesmo. Então Moisés andou com o povo 40 anos, tanto que 99,99999% do povo que saiu do Egito morreu no meio do caminho. Mas como é que chegou mais de 1 milhão de pessoas? Porque eles nasceram no deserto. 40 anos, muita gente se cuida. Dá tempo de você nascer, crescer, casar. Lembre-se que a longevidade deles não é como a nossa agora, de 80 anos. 40 anos era uma pessoa muito idosa. Tudo bem? Então eles nasceram no deserto. 40 anos Moisés existiu, caminhando com o povo. 40 anos. Quando Moisés chegou perto de Israel, ele no monte olhou, que a gente chama de Israel, olhou Israel e ali ele morreu. Moisés não entrou em Israel. Moisés, ele viu a Terra Santa, mas ele não pisou na Terra Santa. Quem liderou o povo e pisou na Terra Santa era o braço direito de Moisés, que chamava-se Josué. Então Josué assumiu, com a morte de Moisés, o lugar de Moisés. Tudo bem? Quando eles, então, todo aquele povo, 40 anos de deserto, quando eles entram em Israel, que cidade é a primeira cidade que eles entram? Essa cidade que eu estou falando para você, Jericó. Então, o povo do Egito, os judeus que vêm do Egito, quando chegam a Israel, chegam em Jericó. 258 metros abaixo do nível do mar. A cidade mais antiga do mundo, 11 mil anos. Já imaginou o que aconteceu em 11 mil anos? Quantas coisas não acontecem em 11 mil anos de história? E quando eles chegaram, era uma cidade já muito bem formada. E tinha muralhas. E aí o Antigo Testamento falam que eles precisavam tomar a cidade. E tinham muralhas, eram muralhas duplas. Tinha uma muralha do lado de fora, pessoas mais pobres que moravam dentro dessa muralha, em cima da muralha, mas tinha uma outra muralha, e eles deram então, segundo a tradição bíblica, orientado pelo Espírito do Senhor, 7 voltas. Deus mandou ele, Josué, com o povo, dar 7 voltas em torno da muralha, em torno da cidade de Jericó, e tocaram uma trombeta. Essa trombeta que a gente chama é um chifre de animal lá, que eles chamam, numa linguagem bíblica, de shofar. Eles tocaram então o shofar, tocaram as trombetas, e a muralha caiu, e eles invadiram
a cidade. Então, foi essa cidade que eu estive. Foi em Jericó, Jesus passava muito por Jericó. Por que Jesus passava muito por Jericó? Porque Jericó fica tão perto do Mar da Galileia, fica a 8 quilômetros do Mar Morto. Já ouviu falar do Mar Morto? É a água mais salgada da terra. Esse sal, é tanto sal, mas tanto sal, que cria uma densidade tamanha que você não consegue mergulhar. Se eu quero mergulhar no Mar Morto, não tem como mergulhar. Logo, se você quase senta na água. Você deita ali e não afunda nunca. Ali só morre afogado, não tem como morrer afogado, porque você não afunda na água. Fica a 8 quilômetros do Mar Morto e fica Jericó, a 27 quilômetros da cidade sagrada, da cidade santa, da capital eterna de Israel. A capital é Tel Aviv, mas a capital eterna é Jerusalém. Então Jesus passava por Jericó para ir para... uma subida, viu? Para ir para Jerusalém. Por isso que as pessoas falavam, vou subir para Jerusalém. Subir, por quê? Jerusalém ficava alto. Tudo bem? Então ele passava por Jericó. Uma vez passando por Jericó, Jesus era muito famoso, as pessoas se juntavam demais para ver Jesus. E aí tem um episódio do Novo Testamento que aconteceu na cidade de Jericó. Havia um homem, cobrador de imposto, de nome Zaqueu. E a Bíblia fala que Zaqueu era de baixa estatura. Não era não, mas devia medir os seus 1,50 m e pouco, no máximo 1,60 m, era um homem de baixa estatura. E ele sobe numa árvore para ver Jesus. Que árvore é essa? Chama-se figueira brava. Cheio de espinho, viu? Figueira brava. Também chama-se sicômoro. Então, sicômoro e figueira brava é a mesma coisa. Ele subiu no sicômoro, ou na figueira brava, para ver Jesus passar. E ele viu. Quando Jesus passou por ele, embaixo dele, Jesus parou, olhou para ele. Jesus nunca tinha visto Zaqueu. Jesus nunca tinha recebido um e-mail de Zaqueu, uma foto de Zaqueu, um WhatsApp de Zaqueu. Jesus nunca entrou no Instagram de Zaqueu. Jesus nunca viu Zaqueu. Ele para, olha para cima e diz, Zaqueu, já deu o nome na hora, Zaqueu, desce rapidamente, porque é importante que eu durma na sua casa hoje. Você imaginou a felicidade de Zaqueu? Imaginou você subindo numa árvore para ver Jesus? Jesus passa, olha para cima, chama o teu nome e ainda fala que vai dormir na sua casa. A alegria, a felicidade. Zaqueu era um homem muito rico, de muitas posses, era cobrador de imposto e era um homem muito piedoso, muito caridoso. E ele chegou para Jesus e disse, Senhor, a quem eu magoei, eu pago 3 vezes mais. A quem eu dei um prejuízo, eu não pago prejuízo, eu pago 3 vezes o prejuízo. E Jesus fala, em verdade vos digo, que a salvação entrou na sua casa hoje. Não pelo necessariamente que ele fez, mas pela própria presença de Jesus. Que cidade que isso aconteceu? Jericó, essa cidade que eu passei. Lá vende também, como curiosidade para você, lá vende muitos cremes, esses cremes de passar na pele, shampoo, vende aquele, como é que chama? Condicionador, um monte de creme para tratamento, rejuvenescimento. As mulheres gostam muito disso, do Mar Morto. Eu lembro que eu trouxe de presente para a Jurema, foi o único presente que eu trouxe para ela, mas comprei lá um kit de rejuvenescimento do Mar Morto e que ela adorou. Vale a pena. Então lembre-se, Jericó está 27 quilômetros de Jerusalém e 8 quilômetros do Mar Morto. Jericó tem mais coisa.